Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um AvaCast, o podcast da Avalara, e hoje com um convidado super especial, Thiago Agostinho, coordenador de treinamento técnico. Thiago, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. presença aqui. Hoje a gente vai falar muito sobre a Universidade Avalara, essa iniciativa aí da Avalara, e sobre universidades corporativas de uma maneira geral. Conta aí pra gente o que é, Thiago, a Universidade Avalara e para que ela serve exatamente. A Universidade Avalara, obrigado pelo convite, por estar aqui com você hoje. A Universidade Avalara, ela, a princípio, ela pode parecer, né, num primeiro olhar, para um cliente, um parceiro, a gente pode ir mais além disso, é só uma plataforma de cursos, mas na verdade é toda uma iniciativa, né? É toda uma iniciativa e todo um legado dentro da Avalara para incentivar todos os nossos usuários, nossos alunos, como a gente chama, né, todos os contatos ali inscritos dentro da universidade, a, a agregarem conhecimento, a buscarem conhecimento de tudo aquilo que envolve, de alguma forma, o negócio da Avalara, né? Todas as soluções que a Avalara ela põe no mercado e também uma forma de ganhar alcance, né? Alcance dentro desse conhecimento. Então, vocês fornecem treinamentos não só sobre as soluções, mas sobre o mercado, o contexto de uma forma geral no qual a Avalara está inserida. E mais voltado para as próprias Para as soluções. Isso, é mais voltado para as próprias soluções. Mas a gente tem iniciativa dentro da própria universidade de compartilhar conhecimento, um conhecimento mais voltado para o conteúdo daquilo que as soluções elas se propõem. É porque acaba passando, né? Você não consegue falar só de produto ali sem saber em qual contexto, digamos assim, aquela solução está inserida, né, Exato. na atividade em si. E é aquilo, né? Sempre quando a gente fala de alguma forma da instrução, né, de alguém, pode ser um aluno mesmo, pensando em universidade, numa escola, né, que seja um curso, que seja, a gente sempre passa pelo crivo de ganhar a atenção, né, desse aluno, de ter uma boa abordagem com esse aluno. E quando a gente fala da Universidade Avalara hoje, porque eu até comentei que ela pode ser muitas coisas, é porque hoje a Universidade Avalara ela é uma plataforma de e-learning, né? Então a gente tem vários cursos ali, a gente trabalha com materiais gravados, a gente faz a edição desse material e disponibiliza ali para, claro, né, voltado para um tipo diferente, né, de público, de aluno ali. Mas esse trabalho ele é principalmente de criar um crivo mesmo, de criar uma leitura de qual é o perfil desse aluno, né? Pensando se ele vai implantar uma ferramenta, se ele vai estar na rua ajudando a vender, a fazer um trabalho de pré-vendas, enfim, das ferramentas da Avalara, ou se é mesmo até um colaborador interno, né? E conhecimento, e tendo conhecimento ali, agregando conhecimento em cima das atividades do dia a dia dele que envolvem de alguma forma o trabalho da Avalara. E o público, no caso, são só os colaboradores ou ele também se estende a clientes, parceiros, todo mundo que está envolvido no processo? Se estende a todos, tá? Num passado remoto, a gente vai falar da Universidade Avalara, a gente precisa né, fazer quase como Uma linha do tempo. Né? Uma linha do tempo, eu diria até mais, quase como um enredo de escola de samba, né? Desde os tempos mais primórdios. Porque no passado da Universidade Avalara, a gente foi quase como uma busca mesmo de dar unidade a muito conhecimento. Né? Você gosta de história, Fernando? Eu adoro, sou apaixonado. Ah, muito bom. Então, vou dar um exemplo aqui, porque minha cabeça ela funciona muito fazendo analogias. Eu sempre faço comparações. Então, fica à vontade. Tudo que eu gosto assim, de pesquisar, de ler, eu sempre faço, ou mesmo em reuniões, assim, eu sempre faço paralelos com alguma coisa que já passou. Assim. Então, o que eu vejo do que foi a história dentro da Universidade Avalara, até o ponto que eu, de fato, peguei essa tocha e tenho carregado até então, é que teve um trabalho muito grande, né, justamente de dar unidade a todo o conhecimento. Né? Aí por que eu perguntei para você se você gosta de história, né? Porque lá, começo do século XIX, fim do século XVIII, Napoleão já tinha passado a Revolução Francesa, já estava no poder e tudo, estava fazendo aquelas expedições pelo norte da África, indo até pelo Egito, enfim. E aí chegou até um momento, né? Ele tinha um conhecimento pelas artes, pela história local de vários lugares, tinha aquele destino ali de ser um novo Alexandre Magno, Sim. Enfim. A comitiva dele encontrou a Pedra de Roseta, né?
E a pedra de Rosetta nada mais era do que uma pedra que tinha ali escrito em pelo menos 3 línguas, né? 3 caracteres diferentes, até 3 alfabetos diferentes, o conhecimento, né? Eu não lembro exatamente do que era o pormenor ali, de como funcionava, do que se tratava ali, mas era quase como um códice, né? Dando unidade para 3 pilares dentro do que se tinha ali dentro enfim, da história do Egito. A Universidade de Avalara, no começo, ela foi principalmente isso. Ela teve a missão ali, claro, de dar unidade para todo o conhecimento, de observar o que tinha de conhecimento das ferramentas, das soluções fiscais, pensando até no sistema tributário brasileiro, pensando até em processos internos, por que não? Processos internos também, quando a gente fala de criar acessos da universidade, engajar colaboradores internos da Avalara para usar a universidade. Trazer os parceiros, né? Trazer os parceiros, exatamente para ganhar escala, né, do negócio, né? Para justamente você não ter equipes gigantescas para desempenhar o nosso papel, né? Hoje a Avalara, ela conta com uma quantidade de colaboradores e ela e mesmo com essa quantidade de colaboradores, a gente tem um tamanho muito grande, um alcance muito grande, justamente por causa desse trabalho de parceiros que aí, enfim, outras pessoas dentro da Avalara conseguem desenvolver muito mais. Mas a gente teve, justamente nesse passado, um trabalho de reunir esse conhecimento, né? De reunir esse conhecimento por meio de documentação, por meio para justamente acabar com trocas de e-mails, sabe? Pensando justamente naquela coisa que sempre acontece em toda enche de e-mail, enche Slack, no fim ninguém vê nada e passa. Exato. E ninguém sabe onde estão os materiais que precisa quando precisa. Exatamente, né? A ideia é justamente a gente conseguir agregar isso, né? Tudo num lugar. E, enfim, o que eu vejo muito, principalmente hoje em grupos de Slack, você vendo o contato ali entre profissionais de equipes diferentes, você vê muito conhecimento ali que está sendo trocado, né? Você vê ali muito conhecimento que está sendo trocado, você vê aquele fogo cruzado ali de ideias, de dúvidas, enfim, e a gente traz isso para a universidade, claro, né? Aí entra o nosso crivo, né, de ver qual é a melhor saída para esse conhecimento, como ele pode ter mais aderência, né, dentro do dia a dia de quem está fazendo aquele curso, aquele treinamento. E como que vocês desenvolvem esses materiais? Porque a gente está falando de uma coisa extremamente técnica. Sim. E ao mesmo tempo dinâmica, né, que muda muito assim de um dia para o outro. Às vezes você tem grandes alterações. Então, como que vocês produzem e fazem a curadoria para falar, não, isso aqui é imprescindível ter, esse aqui agora não dá, vai ficar para depois? Como que é essa dinâmica da universidade? Então, hoje, depois de todo esse trabalho, né, a universidade ela se consolidou como uma plataforma online, né? Hoje a gente não tem um versionamento dessa documentação, mas a gente tem sim as datas de atualizações de documentações, de última vez que foi atualizado um tópico. E uma coisa eu te garanto, Fernando, o trabalho da universidade, a gente tem uma equipe hoje, a gente está dentro da estrutura de Professional Services, né, do Fábio Valderrama, que a gente tem ali um trabalho imenso, né, justamente de entregar projetos, de ter um trabalho mais junto ali de sustentação, que é o caso da Gislene também na nossa equipe. Eu dependo muito do trabalho, né, dessas pessoas que eu tenho falado. E, na verdade, a Universidade de Avalara, ela depende muito de todos os colaboradores da Avalara. Tá? De difundirem a cultura. De difundir a cultura, mas também de atualização de todo o conhecimento que a gente tem lá. Então, assim, a universidade, ela é uma plataforma colaborativa. Tá? A gente também a gente cria essa proximidade também, a gente incentiva isso, também junto a parceiros, né? Então, a gente sempre tem, percebi que tal conhecimento aqui seria mais interessante se fosse tratado dessa forma, se estou vendo um ponto cego aqui, eu uso muito essa palavra, essa expressão, ponto cego, porque justamente quando a gente olha para esse tipo de negócio e olha para uma plataforma de learning, a gente já começa devendo, porque a gente tem muito conhecimento para a gente disponibilizar, para a gente gravar, agregar e colocar ali disponível para todos, né? Mas o que eu vejo é que a gente precisa sempre da colaboração das pessoas justamente para entender que um tópico ele precisa sim de uma atualização, que uma gravação, um vídeo que a gente tem precisa sim de uma
de uma nova leitura, que determinadas telas foram atualizadas, isso é constante, né? Então a gente tem uma proximidade muito grande, por exemplo, com chamados de melhorias, né? Então a gente precisa estar atento com correções de bugs, com melhorias novas que aconteçam, né, dentro de cada uma das soluções, para que a gente consiga refletir isso também no treinamento. Que essa janela, né, esse delay, aquele atraso... É fácil vocês ficarem obsoletos, né? Se vocês não tiverem isso. O tempo todo em contato, né, com a linha de frente, digamos assim, é muito fácil o material acabar ficando obsoleto, e aí é até uma questão cultural, né? O cara vai lá, acessa uma vez, não tá legal, acessa duas, não tá legal, a terceira ele já nem acessa e acaba perdendo sentido, né? Sim, sim. E aí vem um outro desafio, a gente estava comentando aqui um pouco antes de gravar, que é de sair do e-learning e partir para treinamentos presenciais. Sim, como que vocês estão lidando com essa questão? É curioso, né? Porque... Enfim, com a pandemia, né, é interessante até falar que toda a estruturação da universidade como plataforma, tá? Não como missão, porque como missão é bem mais antigo que isso, mas como plataforma ela se deu principalmente durante a pandemia. Certo. Então, veio a calhar. Como muita coisa, né? Assim, você estava falando de história, assim como muita coisa boa que a gente usa hoje foi desenvolvida para as guerras, a pandemia também acaba trazendo muitas coisas boas de tecnologias, esse tipo de coisa, né? A gente vê que muitas... Você deve concordar comigo nisso, imagino, que você deve ver que muitas das conquistas que a gente tem vêm, de fato, de limitações que surgiram, né? De alguma necessidade que surgiu, enfim. E assim, a ideia de plataforma de cursos, e ganhar escala nisso, né? Ela já é pré-pandemia, mas com a pandemia isso se tornou a única forma possível, né? Porque talvez o que as empresas estivessem planejando para os próximos 5 anos foi feito em 5 semanas ali. Exato. E aí a sua pergunta vai justamente nesse ponto, né? Que a gente tá aqui, frente um do outro, a gente tá sem máscara, a gente tá vacinado, a gente tá à vontade. Claro que tem picos, né? Isso a gente vai ver isso por muito tempo, infelizmente. Mas picos de que a gente vai precisar retomar os cuidados, enfim. Mas a gente está aqui presencial e aos poucos a gente está tendo alguns treinamentos presenciais, a gente está tendo encontros presenciais com parceiros, a gente tem eventos também com clientes, enfim, que são outras equipes que têm cuidado disso e a gente tem apoiado, né, tem estado junto e aproveitado esses encontros da melhor maneira possível, até para gravar e justamente disponibilizar na universidade, né? As iniciativas mesmo que vocês têm conduzido, como o Café com Compliance, isso é magnífico, justamente que é um momento de reencontro mesmo, de compartilhar esse conhecimento, o conhecimento de dúvidas, de coisas que são pauta quente, né? As coisas que estão ali fervilhando no momento. O nosso desafio agora é justamente conjugar, tá? Tornar possível um conhecimento que foi apresentado presencialmente e ele ser palatável, adaptar esse conhecimento, né, para uma plataforma online, para um conhecimento que é de legado, né? Porque quando a gente fala de e-learning, qualquer plataforma de cursos e-learning, aí a gente tem vários no mercado, várias muito boas, inclusive, a gente vê que é basicamente um trabalho de gestão de conhecimento, de gravações, de áudios, de material, de cursos, enfim, que foram coisas gravadas, pensadas para durarem, justamente para que esse material ele está super atualizado, ele tem tudo ali de novo, ele tem uma fotografia desse momento e ele vai apresentar aqui essa realidade, só que daqui a alguns meses a gente vai precisar atualizar ele, né? Então a gente tem esse trabalho. E quando a gente fala de eventos presenciais, a gente precisa ter um trabalho dobrado, justamente, porque isso já é um trabalho que já acontece sempre quando a gente fala de uma plataforma online, mas a gente precisa também fazer isso com os encontros que são presenciais, né? Então, ou a gente pode fazer isso, né, pensando na nossa avaliação do nosso material. A gente pode fazer isso editando esse conteúdo, fazendo ele dentro de casa, que é o papel mesmo da universidade, da nossa equipe, né? Fazer a atualização desse material, ou mesmo fazendo novas edições, né, desses encontros, né? Como é algo que tem acontecido há pouco tempo, são de poucos meses para cá, então o desafio está acontecendo nesse momento, tá?
Ainda está se adaptando A ali gente de ainda como está se fazer. adaptando. Tecnicamente, inclusive, né? Porque a gente demanda de... A gente, enfim, por serem momentos presenciais, a gente precisa de outras habilidades, inclusive, para lidar com isso. Porque quando a gente fala de uma plataforma, né, de e-learning, na verdade, hoje já está mudando o conceito, né? Não se fala mais em plataforma de ensino, e sim a plataforma de aprendizagem. Exatamente. Né? Porque não é a universidade que ensina, ela vai disponibilizar o conhecimento para que a pessoa possa ir lá e buscar o que faz sentido para ela, o que é importante para ela naquele momento, e ela vai aprender, né, do jeito dela. E aí, então, vocês, de alguma forma, tem que prever, e aí, lógico, prever com estudos, né? A gente não está falando aqui de adivinhação de nada, entender esse comportamento, pegar um evento que foi feito, pensado, por exemplo, se a gente pensar no Café com Compliance, né, ou os encontros com os parceiros, então, assim, um evento totalmente pensado para aquele momento específico, para aquelas pessoas que estão lá, e aí você tem que pegar tudo aquilo e colocar num contexto que faça sentido para a pessoa tirar algum aprendizado daquilo depois. Exatamente. É mais ou menos isso aí que é o grande desafio que você encontra no e-learning. Exatamente, né? De fazer quase como uma tradução, né, dessas linguagens. Né? Porque, querendo ou não, você está tratando ali com pessoas ali presencialmente e aí gravando com um microfone voltado para uma tela em que tem outras pessoas que estão visualizando sua tela, ou mesmo que não estejam visualizando no momento da gravação, mas que você saiba que vão ter pessoas que vão consultar aquele material, que vão usar aquele material justamente para aprender, para tirarem dúvidas, ou mesmo para retomar depois, quando chega no momento de uma prova de certificação dentro da Ou para universidade. resolver uma dor específica. Uma dúvida específica. Né? Então, esse é um desafio. Um desafio também é justamente fazer, como eu comentei, né? A gente aqui está basicamente o tempo inteiro pensando, respondendo, né, o que é a Universidade Avalar. Né? O papel da universidade também é fazer a leitura de como um especialista ele pode colaborar para a gente. Tá? O especialista pode ser um parceiro, tá? Que notou, percebeu alguma coisa que pode ser melhorada, algo que pode ser trazido para a universidade. Claro, a gente vai trazer isso para dentro de casa e fazer uma leitura disso, uma adaptação disso, mas principalmente o colaborador interno da Avalar. Né? Então, o nosso trabalho também é de avaliar isso, né? Como que ele pode colaborar melhor, porque muitas vezes se olha um especialista, né? Às vezes ele tem um conhecimento muito grande sobre aquilo, né? Mas ele não tem a melhor forma de apresentar aquilo, e é justamente o nosso papel apresentar isso. É justamente o nosso papel de fazer essa leitura. Ele conhece, às vezes, aquele assunto porque ele lida no dia a dia, mas ele não tem a prática de passar adiante aquela informação. Sim, sim. E é o dilema, na verdade, de quase toda empresa, né? Manter o conhecimento como algo coletivo, não como uma característica do colaborador, porque amanhã ele pode sair, ou por decisão da empresa, ou por decisão dele, e levar esse conhecimento com ele e não foi compartilhado da forma devida. Né? E quantas vezes a gente já viu isso, né? Sim. Quantas vezes a gente já viu isso? Né? O conhecimento, ele realmente se perde. Né? E a gente está falando, né, de universidade corporativa, que, assim, apesar das plataformas e da tecnologia ser algo mais recente, o conceito de universidade corporativa ele é muito mais antigo, né, e até muito mais amplo. Talvez a mais famosa aqui seja a Universidade do Hambúrguer, né, do McDonald's, que é um negócio gigante e tal. Gigantesca. E de que forma que esse tipo de projeto pode ajudar no desenvolvimento dos colaboradores? Bem, o desenvolvimento de colaboradores, você diz pensando na própria empresa, você diz mesmo. Ou de uma maneira geral até no desenvolvimento pessoal deles. Tá. Quando a gente fala de universidade corporativa, a gente tem várias visões possíveis, tá? A gente está falando aqui da Universidade Avalar, mas também tem a Avalar University, né? Que quando você olha ali na nossa plataforma de single sign-on, né, o Okta, tem ali o Avalar University, tudo que ali é outra coisa, na verdade, que é uma plataforma voltada para cursos, para treinamentos internos, para algumas coisas bem pontuais, e claro, lá fora isso também é usado para certificar alguns parceiros, enfim, pensando em alguma ferramenta, algum conector e tal. Seria uma espécie de um outro braço do conceito de universidade corporativa. Sim, é um outro braço. Aqui no Brasil, a Universidade Avalar, ela foi para um outro ponto. Ela foi pensada justamente no produto e nas pessoas que estão na rua trabalhando com esse produto. E, claro, a gente acabou estendendo isso também internamente, aí pensando justamente nos colaboradores. Né?
o ponto que eu vejo é que, assim, universidade corporativa, ela pode ser um produto dentro de cada empresa. Tá? Eu entendo ela como um entregável. Hoje ela é um entregável que facilita a vida de um cliente. Um cliente fica mais satisfeito quando ele vê uma plataforma desse tipo, que você olha no mercado, você não vê nada comparado. Pensando, claro, né, dentro do nosso nicho, a gente não vê nada comparado ao que a Avalar entrega com a universidade. A gente tem, assim, pegando, desde o final de 2020, a gente tinha ali, em torno de 10 horas de curso, em torno de 15 cursos entregues. Hoje a gente tem muito mais do que isso. A gente tem crescido cada vez mais nesse conhecimento. E principalmente em documentação. Né? A documentação nossa é viva, né? Como eu falei, é colaborativo. Né? Então a gente depende sempre de interações. Né? É um processo totalmente interdisciplinar, na verdade. Isso, totalmente interdisciplinar. E é um conteúdo que serve para clientes, serve para parceiros, justamente para ter uma abordagem mais técnica. Né? Então o conteúdo que é voltado para parceiros, ele é mais completo nesse sentido, porque ele vai ter uma visão, né? Claro, tudo dentro da LGPD, nada que vai ser compartilhado ali que enfim, não seja sensível, um conteúdo sensível, mas ainda assim é um conteúdo que é mais extenso, né? Justamente para que alguém consiga, de fato, dar apoio para o cliente, ou numa entrega de projeto, enfim, ou mesmo para abordar o cliente pensando no momento de pré-venda, no momento de venda. Hoje tem sido uma espécie de onboarding, né? Dos parceiros, quando eles entram, já recebem todo o acesso ali da Universidade Avalar. Praticamente, né? Então a gente tem isso, e a gente também pensando, só um pequeno parênteses nisso, a gente também tem um discurso bem alinhado isso das equipes, tá? A gente vê isso no suporte, que um parceiro ele precisa, enfim, estar certificado dentro de uma ferramenta para abrir o chamado de uma ferramenta. A gente tem um discurso bem alinhado com o próprio time, né, do qual a universidade está dentro do mesmo guarda-chuva, que é de Professional Services, né, de PS, que é justamente abordar, né, um parceiro, abordar um cliente ali, e com o discurso de que você vai receber acesso, essa plataforma de curso vai ser muito útil para você e tudo. Então a gente já tem esse discurso bem alinhado, e da importância mesmo de que para que você obtenha sucesso, você também consiga, enfim, atingir seus objetivos com a nossa parceria, com a nossa relação como cliente, enfim, com a Valara, que você use esse caminho, de conhecimento, de buscar os nossos treinamentos, né? O que eu vejo hoje... Você deixa de ser o discurso e passa a ser a prática. Exatamente. E o que eu vejo hoje é que tudo isso está lá como apoio, mas no mercado em geral isso pode sim ser visto como um produto, tá? Como um produto, como algo, quase como um add-on, assim. Um benefício ali, um argumento benefício forte até de venda. Né? Exatamente, um argumento forte, assim. É bem interessante esse tipo de visão. O que eu vejo hoje em dia é que, além até de universidade corporativa, mas pensando em plataformas de aprendizado em geral, tá? Isso sozinho já é um negócio. Isso isoladamente já é um negócio. Então você vê várias plataformas no mercado que estão voltadas exclusivamente para isso, independentemente de estarem necessariamente atrelados ou serem, enfim, uma equipe dentro de uma empresa. Né? E aí a gente parte para um outro desafio, né? Que você comentou, começou aí com 10 horas de gravação, hoje tem muito mais conteúdo. Como que a gente convence as pessoas que estão lá numa rotina maluca e tem que vender e tem que apresentar, não sei o quê, dedicar um tempo do trabalho delas ali para uma rotina de leitura, de acompanhar os vídeos, etc. Porque é difícil também chegar para o cara e falar, pô, então você precisa acompanhar aqui 10 horas de vídeo, não sei quantos artigos. O cara fala, que horas que eu vou fazer isso, né? Sim. Pode ser pelo amor ou pela dor, né? Às vezes pela necessidade e tal. Assim, olhando hoje, tá? No dia a dia, de quantidade de vezes que a Flávia, a Laura da nossa equipe, elas são acionadas, às vezes que eu sou acionado mesmo a Gislene em sustentação, com quem eu tenho um trabalho muito constante ali. A universidade, ela constantemente como plataforma, tá? Ela constantemente um local de consulta. Então as pessoas fazem os cursos, elas se certificam, mas elas retornam principalmente para consultar FAQs, né? Perguntas frequentes, manuais,
para baixar material. Então, esse engajamento de retorno da universidade, de pessoas que já passaram por ela, esse engajamento ele é garantido. Assim. Falo com tranquilidade que ele é garantido. Realmente as pessoas retornam. O problema é fazer justamente as pessoas se engajarem num primeiro momento, elas entrarem lá. Né? Então, claro, você chega lá, você recebe o seu acesso. Né? Fazendo uma pequena abordagem, quase como né, um onboarding mesmo. Você recebeu o seu acesso. Você tem lá cursos de Avatax, tem cursos de Tax Compliance, vai ter um material ali, um manual super detalhado de Tax Central, sabe? Você vai ter tudo isso lá, isso bem detalhado. Você vai ter ali pontos que tal coisa precisa melhorar, tal coisa está desatualizada, a gente tem esse desafio. Isso vai acontecer sempre, né? A gente tem isso. Mas, por onde eu começo? Aí você falou justamente de plataforma, né? Hoje a Universidade Avalara, ela é hospedada numa plataforma Moodle. O Moodle, ele não é necessariamente corporativo. O Moodle, não, ele é usado na maior parte das universidades, inclusive. Universidades, ele tem uma cara acadêmica, ele é pensado para um conteúdo mais acadêmico. Você pode criar provas ali, inclusive, fazer acompanhamento, etc. Exatamente. E a gente usa a plataforma e todas as funcionalidades dela pensando nisso. O que a gente fez recentemente foi justamente migrar a plataforma para uma versão dela mais corporativa. E aí, por que corporativa? Porque a gente tem um trabalho ali que a gente pode criar instâncias específicas, e a gente já fez isso e já está implementado, e muitas pessoas que usam, às vezes, elas podem nem ter percebido, justamente porque a ideia é essa, né? Você acha que pode assustar se a pessoa chegar e dar de cara com todo o material, ela olha e fala, não vou dar conta disso aqui, e aí nem começa. Sim. Perdi o conteúdo. Ou mesmo criar, que é uma coisa que a gente está desenvolvendo ainda, para começar a engajar os usuários. Criar programas de curso. Eu vejo aqui, eu olho essa plataforma, um conteúdo totalmente à la carte. É quase como um streaming de vídeo, um streaming de música aqui. Eu tenho todo esse catálogo aqui. Por onde eu começo? Por onde eu preciso? Eu preciso, sei lá, eu sou um parceiro, estou com um cliente aqui XPTO e eu vou implementar, enfim, o Avatax Brasil. Eu posso fazer o curso de Avatax Brasil Implantação, que é o curso justamente voltado para parceiros ali e tudo. E ele vai ter visibilidade desse curso. E, claro, se ele quiser ter uma visibilidade mais funcional, aí a gente abre exceção, faz a liberação do treinamento de clientes para ele, não tem problema com isso. Mas a gente faz isso, ele vai só por esse lado, ou a gente pode criar um caminho de conhecimento, pensando na jornada dele como aluno, uma jornada de aprendizado. Então a plataforma que a gente está agora, ela já está mais voltada para isso. Ela é pensada em trilhas que a pessoa vai seguindo e... Ela já está pensada em trilhas. Porque no fundo também é o sonho de 11 em cada 10 plataformas de ensino, o pessoal fala que quer querer ser o Netflix da educação, né? É o Netflix da educação, porque você vai aqui, tem tudo. A pessoa escolhe e tal, e aí algumas já estão desenvolvendo até realmente o algoritmo, a inteligência artificial, para indicar outras soluções de acordo com o que já foi feito, né? Sim. E desafios para isso, a gente tem vários. A gente pode fazer isso chamando as pessoas para a plataforma e aí fazer um trabalho justamente de evangelizar, né? E é basicamente isso. Pode até parecer meio religioso pensando, né, no uso do termo, mas é justamente isso, de trazer, né, puxar as pessoas para uma novidade ali, para algo de novo, algo de interessante que é algo que vai realmente impactar no que você precisa. Você usou o termo evangelizar, e a hora que você estava falando que a pessoa volta, né, para consultar e tal, eu tinha pensado exatamente que é uma relação quase religiosa, né? Que quando a pessoa está em dificuldade, ela vai buscar ali a solução, ali uma ajuda. Sim. Pensando num praticante ou não tão praticante assim e tudo. Justamente, esse o caminho. A gente tem muito isso, assim, justamente de fazer com que as pessoas elas retornem. Como eu comentei, quem já passou costuma retornar. Quem está chegando agora, vê tudo aquilo, pode se assustar. Então, a gente tem feito esse trabalho justamente de fazer esse filtro, de mostrar a universidade de uma forma diferente para você que tem um outro perfil. Mas você tem um perfil mais funcional, então a universidade vai se mostrar para você de outra forma. Pensando ali, claro, nos cursos que estão disponíveis para você. Tá? Então, a gente está pensando justamente nisso. E tudo isso numa sociedade, aí até para
para a gente encaminhar para a última pergunta, que tem uma certa dificuldade, né, da relação das pessoas com o estudo, porque não vou dizer que não é valorizado, as pessoas que estudam elas são valorizadas, mas a gente tem, de alguma forma, as empresas, se pega lá o profissional que passou muito tempo na academia, né, que fez uma faculdade, foi para pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Aqui as empresas olham para esse cara e falam, mas ele é muito teórico, ele estudou muito, que é totalmente o contrário do que quando você vai, por exemplo, para a Europa. Né? Então, você já visitei Grenoble, que é a quarta cidade mais inovadora do mundo, e lá na universidade você vai vendo as salinhas com grupos de 2, 3 alunos ali. E você fala, o que é aquilo? É um grupo de estudo, de trabalho? Não, é uma empresa. Né? Cada cubículo ali é uma empresa diferente. Porque... São clusters, né? Exatamente. Aí, assim, um trabalho de doutorado lá chega a ter 40 mil respostas, porque as empresas não só apoiam, como bancam isso. Né? E aqui não, aqui você quer aplicar uma pesquisa, às vezes numa empresa, o cara já, não posso abrir minha porta, isso aqui. Falar de pesquisa, então, né? Porque você tem o desafio justamente de trazer para que as pessoas se engajem e responder justamente. E aí depois as decisões sejam tomadas de acordo com a base científica daquilo. Claro. Que é muito difícil, porque aí você chega lá no gestor que às vezes tem 20, 30 anos de experiência e fala, não, mas eu sempre fui por esse caminho aqui, por que agora você quer que eu vá pelo outro caminho, baseado em um monte de teoria? Né? É interessante, né? Porque a gente está falando de universidade Avalara, universidade depende de feedback. Então não é só colaboração, é feedback. Então, para a gente precisa o tempo inteiro justamente disso, porque a gente está entregando, a gente está vendo ali, a gente tem, claro, relatórios, a gente consegue extrair várias coisas disso, né? Pensando em plataforma e tudo, as métricas, os indicadores que a gente tem, mas a gente precisa saber da opinião das pessoas. Tá? Então a gente depende disso. E aí quando você vai para outras equipes, outras áreas, ou mesmo outras empresas, você vê que às vezes existe até uma resistência nisso. Eu achei até interessante você perguntar, justamente porque recentemente a gente estava cuidando justamente de uma pesquisa NPS. E você precisa ter um desafio muito grande de fazer com que as pessoas realmente participem. A gente precisa, claro, né? Conta, claro, com o apoio de várias pessoas para que justamente esse número de respostas seja grande. A gente tem uma filtragem ali de contatos para quem a gente está fazendo as perguntas, mas ainda assim a gente tem bastante dificuldade, né, de fazer com que as pessoas nos dêem um retorno sobre aquele conteúdo, sobre a empresa como um todo. Né? E aí hoje, chega na última pergunta que eu queria fazer, se na sua visão, e aí lógico, é a opinião sua, né, não é da empresa, mas na sua visão, a academia, e aí eu falo tanto da universidade corporativa como na universidade tradicional, digamos assim, enfim, os métodos de ensino-aprendizagem, eles estão muito longe hoje da empresa? Você acha que eles estão muito distantes e precisam caminhar mais juntos? Vou fazer uma pergunta para você para responder essa, tá? Você é de qual curso? Qual graduação que você fez? Eu sou formado em Publicidade e Propaganda. Publicidade e Propaganda. Isso. Eu sou de Letras, tá? E é uma coisa até filosófica do tempo que eu trabalhei justamente documentando sistemas e tudo nas minhas vidas pregressas, nas vidas passadas, que eu tinha um trabalho muito voltado para a documentação de sistemas e tradução do conteúdo técnico, do Techniquez para português. Tá. Muitas vezes em inglês também, mas principalmente traduzir do Techniquez para português. Na verdade, não é nem traduzir, fazer a versão, né? Que é totalmente diferente do que somente traduzir. Exatamente. Trazer, fazer aquilo ter sentido, etc. Exatamente. Porque aí tem essa leitura que eu comentei, justamente de identificar dentro dos especialistas a melhor forma de apresentar aquilo que às vezes ele não consegue apresentar porque não é competência dele ter esse cuidado. E na minha área, pensando, né, na minha vida pregressa e tudo que eu tive, um certo nível é muito interessante que você seja até um certo nível muito leigo naquele conhecimento, justamente para você fazer as perguntas certas, né? Porque quanto mais você se especializa, mais você tem conhecimento sobre algo, mais você pode também pressupor, se você não trabalha diretamente com instrução, com design instrucional, com aprendizagem como um todo, você pode perder de vista em que régua que está o conhecimento da pessoa para quem você está se direcionando. Tá? Então, enviesar completamente o processo. Enviesar completamente o processo. Claro que quando você olha um curso de inglês, um curso de idiomas, enfim, ou mesmo numa universidade, você tem ali mais ou menos o que você espera de
de que qual o ponto de partida das pessoas que estão chegando lá para começar um curso. Tá? Você tem o vestibular, né, que de uma certa forma nivela isso. Que faz esse crivo, claro, né? Claro que a gente preferia que todas as pessoas tivessem essa oportunidade, mas uma vez que você tem essa catraca e você tem essa seleção, que você tem ali mais ou menos onde se espera, e isso facilita, inclusive, até você estruturar o curso, né? Estruturar as disciplinas, as horas-aula, né? A carga horária ali. Quando a gente traz isso para uma universidade corporativa, como eu falei no começo, você precisa pensar nos perfis, né? Então, claro que a gente vai ter um conteúdo, hoje aqui a gente tem um conteúdo voltado para avalarianos, para colaboradores, mas quando a gente olha para parceiros e clientes, você precisa ter um crivo diferente. E isso também tem a ver com o desafio de como você vai tornar isso possível. Claro que tem algumas coisas que vão funcionar melhor num FAQ, numa documentação, mas outras vão funcionar melhor em vídeo, e esse vídeo precisa ser curto. Precisa ser um conteúdo como um aperitivo, como um snack, sabe? Como um petisco. Você precisa... A cenourinha na esteira. Cenourinha. Quando você olha a Valar University, ela é ainda mais ferrenha nesse sentido, porque tem treinamento de segurança, né? Segurança da informação, todos os treinamentos que a gente precisa fazer, a gente retorna para eles, pensando em recertificação também, que é o que a gente tem aqui na Universidade Valara. Esse conteúdo, ele pode ter 30 segundos, ele pode ter 40 segundos, né? E aí, enfim, se é uma coisa mais extensa, que depende de um conteúdo mais teórico... Exatamente por aquela questão, né? O treinamento de segurança é super importante, ainda mais hoje em dia, mas tem a realidade. Pô, às vezes a gente está lá no meio de uma rotina de 6, 7 reuniões no dia, um monte de relatório para entregar, tá falando, putz, tenho que parar para fazer isso aqui de novo, porque venceu depois de um tempo. Mas precisa. Então, é o que eu falei, pode ser pela dor, né? Pode ser pela necessidade. Tem que fazer e acabou, né? Tem que fazer. Ou, por exemplo, que eu comentei, né? Para você abrir um determinado chamado, você precisa ter uma certificação nesse produto. É uma necessidade, é um pré-requisito, né? Aí, tá... Apesar desse desafio tudo, apesar de ser uma coisa que já vem pensando no cliente, já vem com um produto, um parceiro, já tem abordagem, você tem ideia mais ou menos de quantos usuários a gente tem na universidade hoje, assim? Chuta um número, assim. 60? Não. Considerando internos e... Considerando internos e externos. Ah, tá. 400. Hoje a gente tem 1.700 usuários. Ela é bem grande. É bem grande. Tanto que quando a gente reporta isso para fora... Toda a estrutura da universidade a gente reporta internamente, mas quando a gente mostra esses números para fora, realmente o pessoal da Valara, do Global, fica realmente impressionado, né? A gente, claro, desses 1.700 que retornam sempre, é um número bem mais reduzido, mas ainda assim é muita gente que está sempre consultando, está sempre olhando lá. Então, porque você tem talvez o pessoal que entrou lá, tipo, vou entrar para ver como fez um downloadzinho e tal, mas ainda tem uma grande parte que é... Sim. Usuário ativo, digamos assim. Usuário ativo, até porque é da natureza do negócio. Apesar de ser justamente a nossa dificuldade, também tem esse outro lado que traz a facilidade. Como é um negócio que está sempre mudando, né, a gente está sempre, né, de alguma forma, apresentando fotografias de momentos, né, e não necessariamente um filme, né? O produto é um filme, o sistema tributário brasileiro é um filme, né, uma coisa corrente, né? A gente está ali fotografando e colocando a foto mais atualizada disso para dar apoio a esse filme, né? Pensando. E talvez dê para usar essa mesma questão da falta de tempo a favor, né? Porque a pessoa vem pedir algum material. Se você também está na correria, nas reuniões, é muito mais fácil você falar para a pessoa: acessa a universidade e vê lá o material do que você quer, do que ficar selecionando e mandar para a pessoa. Claro, exatamente. Muito legal, Thiago, muito obrigado. Ficaria horas aqui falando, né? Imagina. Obrigado mesmo pela presença. E para você que está acompanhando a gente, fica ligado aí no nosso canal. E já temos vários outros podcasts, né, Avacasts, disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Fica de olho nas redes sociais para ver quando sairá o próximo. E até a próxima. Forte abraço. Obrigado. Obrigado.